A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito, mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? De você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas. Fica ali, diante do Santíssimo. Fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar?
porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer: eu não perdi tanto assim. Porque na verdade a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim: e eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim: ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela: mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou: você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo. São estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados.
E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa, que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, é como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo.
As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena, uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram, de como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer, não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então às vezes meto pés pelas mãos, e eu não tenho uma sentença condenatória que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não. Estou falando do inferno agora. Desde que a gente constrói na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Eu não quero me tornar um chá de poejo. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga, difícil, insuportável às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor, numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante. Sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia, há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia para que eu pudesse me cuidar.
Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos e depois nos envia, para que, estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, né? Hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, se perdoarem, se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando páginas sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Sim, isso não edifica ninguém. Nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa. É interessante, minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece. Desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Nós nascemos imperfeitos demais. Nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento. Nós somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecer-nos do frio. Em tudo, nós dependemos de alguém. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condições de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia por mim. Ela escolheu cuidar da minha indigência. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus, inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão. E todas as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente. A fidelidade, a simplicidade, a verdade. Tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. Nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana.
Então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus, que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo, é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? Como Deus não tem defeito, a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças, nas suas dádivas, que nós reconhecemos como virtudes, que nós humanamente queremos imitar e viver também. E todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração, como é o coração de Deus, a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre. Eu experimento um Deus misericordioso, um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. Eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a minha formação. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não há cruz apenas me ligando a Deus. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor. Mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé. Eu falava sobre isso na Sexta-feira Santa, lá na minha comunidade, que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços. O vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Ficamos apenas na dimensão vertical da fé. Uma relação com Deus, sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, levamos a nossa cruz no pescoço, os nossos símbolos religiosos, nos identificando, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. E nem é o outro que vai nos acusar disso, não. Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. É verdade. Tudo aquilo que eu faço, toda a dimensão do meu fazer, não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém. Uma ação sem coração é uma ação sem alma. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia, então agora leve por onde você vai. Por onde você for, fale desse amor de maneira concreta às pessoas.
Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.